Certamente você viu circulando pela internet uma foto do super pedido de impeachment realizado contra o presidente Bolsonaro, além de nomes extremamente velhos na política esquerdista, como Benedita da Silva, Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, Profeta Paulo Pimenta e Jandira Fegali. Não, essa Jandira Fegali. Nós somos surpreendidos também com a presença do Kim Kataguiri, notável membro do MBL, Movimento Brasil Livre, e que compõe a chamada Nova Política, ou seja, o grupo de políticos que foram eleitos pela primeira vez na inesperada eleição de 2018, muitos destes devido à internet. A novidade aqui não é o nobre deputado filiado ao DEM querer o impeachment de Bolsonaro. Afinal, ele já havia protocolado outro pedido um ano atrás. A surpresa mesmo é nós o vermos como aliado de pessoas que no passado eram seus adversários políticos. Será que vale tudo mesmo para conseguir um objetivo político? Só não vale não. O fato é que um libertário jamais vai estranhar uma atitude dessas. Ela é mais do que esperada, pois como sabemos bem, esperar moralidade da política é esperar castidade de um bordel. Isso posto, precisamos nos ater à foto em questão. Muitos dos presentes querem, de fato, uma vitória do Lula em 2022, embora ainda não tenhamos 100% de certeza de que ele irá concorrer. Mas isso é papo para outro vídeo. O ponto em questão é: o que os outros querem defendendo o impeachment de Bolsonaro? E a resposta para isso é: eles querem uma terceira via política. Na certa, você já ouviu esse termo nos últimos tempos. Está na moda nas últimas semanas. Muitos nomes têm sido apontados como possíveis candidatos de terceira via. Temos candidatos antigos como Ciro Gomes, que estaria com cerca de 10% das intenções de voto hoje. Temos gente como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o sempre citado nome de Luciano Huck, vai saber. E é claro, como o sonho molhado de todo governador paulista tucano é ser candidato a presidente da República, João Dória não pode ser deixado de fora dessa honorável listinha. A propósito, eu apostaria que é justamente o governador paulista o grande apoiado pelas intenções políticas do citado Kim Kataguiri. Em tempo, você se lembra que poucos meses atrás a figura de Sérgio Moro era considerada como altamente presidenciável? Pois é. Parece que as chances políticas de alguém derreteram bem rápido. Créditos ao STF e ao próprio Moro, é claro. Há ainda uma possibilidade bem curiosa e interessante aventada pelo Karl Marx libertário, o pai de todos, Peter Turguniev. O de que a recente e nada surpreendente saída do armário do governador gaúcho Eduardo Leite seria nada mais que uma publicidade eleitoral na tentativa de aproximar o político tucano da parcela da população mais atenta às causas de GLS. Isso, é claro, entraria em conflito com os interesses do já citado João Dória na disputa eleitoral. Mas isso é problema deles. Analisemos os nomes citados. Dória e Ciro Gomes, uma terceira via? Sério? O mais do mesmo pode ser algo diferente? Aliás, esses nomes não deveriam sequer ser levados a sério. Vamos apenas rever o resultado de 2018 se isso acontecer. O coroné Ciro tendo algum percentual dos votos e o candidato do PSDB tendo traço. Quanto aos outros, talvez possam ter alguma relevância, mas o ponto mais importante não é esse, e sim o fato de que a polarização da sociedade, com a consequente formação de dois opostos, é inevitável. E a ideia de uma terceira via é justamente conciliar os dois lados contrários da população, no quesito político, naturalmente. A tal terceira via teria um caráter conciliatório, a fim de evitar que a sociedade se rachasse em dois lados antagônicos, agrupando, em torno de um nome novo, menos polêmico e mais moderado, um grande percentual da população, viabilizando projetos políticos e de desenvolvimento. Vamos lá, a ideia é até bonitinha, mas é igualmente ingênua. Não existe mais consenso entre a população, não existe conciliação. E isso, ao contrário do que muita gente pensa, não é um problema. É apenas o curso natural das coisas. Antigamente, quando o grosso da informação vinha de uma única fonte, sempre tendenciosa, você até conseguia moldar parte da opinião pública em torno de um único ideal. Agora, porém, isso é impraticável. Com a informação descentralizada e distribuída, nenhuma narrativa consegue se impor sobre as demais. O resultado óbvio disso é que bolhas começaram a se formar, agrupando pessoas com pensamentos mais similares. No dia a dia, isso não tem o menor problema. Todos nós já vivemos em bolhas, maiores ou menores, de acordo com nossos gostos, nossas opiniões, nossas preferências, etc. O
problema é quando você está inserido num regime democrático, o que não é nada além de uma ditadura da maioria. Quando você concede poder a 50% mais um da população para controlar a vida da outra quase metade, o que você cria com tudo isso é toda sorte de desavenças. Uma parte substancial da população não se sentirá representada, e o resultado natural disso é que o ressentimento cresça cada vez mais. Mas isso é natural. Pessoas se sentem traídas pela política o tempo todo. Pessoas se sentem não representadas o tempo todo. É por isso que temos visto e veremos cada vez mais candidatos questionando o resultado de eleições, alegações constantes da falta de confiabilidade das urnas eletrônicas e pedidos constantes de impeachment do candidato eleito. Tudo isso é apenas o sintoma mais forte de que a democracia está perdendo a sua credibilidade. Hoje, ninguém mais se sente 100% representado por ninguém. A tendência a longo prazo é que a sociedade perca cada vez mais a confiança no sistema eleitoral, simplesmente por saber que não será representada no fim das contas. A ideia de que uma terceira via é viável esbarra justamente nesse ponto. Ela pressupõe que seja possível voltar ao estado anterior, um estado de coesão e de união nacional em torno de um nome político. Não, isso não é mais possível, e é por isso que as próximas eleições serão polarizadas, tendo apenas 2 nomes fortes, e elas continuarão dessa forma até que o processo eleitoral como um todo perca completamente sua credibilidade. Em uma coluna de opinião do site da Veja, escrita por Jorge Pontes, vemos a seguinte afirmação: a sociedade brasileira assiste, tomada de pavor, a possibilidade de termos no segundo turno do pleito de 2022 um clash entre Bolsonaro e Lula na disputa do Palácio do Planalto. Ora, o colunista não poderia estar mais errado. Uma parte razoável da população quer o Lula como presidente, e outra parte, talvez maior, votaria em Bolsonaro sem o menor problema. Existe ainda uma zona cinzenta entre esses 2 polos que poderia mudar para lá ou para cá sem qualquer constrangimento. Ninguém está apavorado aqui. Na verdade, todo mundo já sabe que esse é o cenário das próximas eleições. A terceira via necessariamente vai fracassar. Nenhum candidato de meio termo consegue conquistar o coração dos eleitores, e eles sabem disso, vamos combinar. O retrato de que a sociedade é irreconciliável é o fato de que os políticos são irreconciliáveis. Veja só, estão todos batendo cabeça apresentando nomes que seriam mais favoráveis ao grupo A ou B, ao invés de buscar uma estratégia realmente eficiente para vencer Bolsonaro e Lula em 2022. Pior ainda, pelo menos para os políticos, não para nós. Essa aposta numa terceira via pode significar o fim da relevância política de muita gente. Veja só, por exemplo, os nomes que foram pulverizados em 2018. Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e Marina Silva. Todos nomes que já tiveram alguma expressão no passado e que foram simplesmente ignorados pela população. Apostar na terceira via é apostar no vácuo eleitoral, no meio termo em que não se encontra quase ninguém. O próprio Bolsonaro já vaticinou o destino trágico da terceira via em 2022, parafraseando um texto bíblico. Seja frio ou seja quente, não seja morno. E é bem por aí. Numa sociedade que claramente está se dividindo, os polos são inevitáveis. E quem ficar no meio vai acabar representando, no fim das contas, ninguém. Eis a tragédia da terceira via. Não para nós, que até vamos nos divertir nessa história, mas para os envolvidos, que estão caminhando para a total obsolescência política. No fim das contas, não há problema nenhum em pessoas se fecharem em suas próprias bolhas, porque isso não acontece em 100% do tempo. Numa sociedade globalizada como a nossa, todos acabam se relacionando de diversas formas, mesmo com pessoas que pensam diferente. Em quase todos os aspectos, isso é algo positivo, sem qualquer tipo de problema ou conflito. Porém, quando a coisa envolve a política democrática, bem, aí a confusão está armada. É apenas nesse cenário que vemos a população se dividindo em 2 lados antagônicos. E se você acha que isso é acidental, lembre-se do conceito dividir para conquistar, e você perceberá que, no fundo, é isso que o Estado realmente quer. A sociedade está se dividindo, mas esse não é o problema. A grande tragédia são pessoas comprarem brigas políticas como questões pessoais, amizades sendo desfeitas, famílias se dividindo nas festas de Natal e Ano Novo, pais e filhos discutindo por causa de políticos, enfim, toda a sorte de perda de tempo que resulta apenas no enfraquecimento das individualidades. Deixe os políticos se digladiarem nas eleições, em 2, 3, 4 ou quantas vias forem. Todos eles estão brigando para nos controlar, e é isso que devemos ter em mente. Por trás das câmeras, todos nós sabemos que eles se abraçam, tomam vinho e comem caviar juntos. No fim das contas, não importa o quanto eles finjam brigar entre si, a verdadeira briga será sempre nós
contra eles.